João 18, a partir do verso 15. Nós vamos ler esse relato que você, se já abriu a sua Bíblia, sabe que trata-se daquele momento triste na vida de Pedro em que ele nega que conhece Jesus. Uma forma de traição, né? Mas os 4 evangelhos falam deste mesmo momento. Alguns trazem detalhes que outros não trazem. Então o que é que eu fiz? Eu quero ler para vocês com base no Evangelho de João, mas ao longo da leitura, ao longo desta narrativa, eu quero colocar alguns detalhes que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão acrescentando, e assim a gente tenta absorver todo o drama desta narrativa, deste relato. Tá bom assim? Nós vamos ler com base em João, mas eu vou estar acrescentando os detalhes que os outros evangelistas nos apresentam. E assim começa João 18, a partir do verso 15. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Só para você saber, Jesus acabara de ser preso. Lembra disso? Eles estavam no jardim do Getsêmani, orando. Jesus estava se inquietando por dentro, a ponto de não conseguir dormir, a ponto de suar sangue, a ponto de clamar ao Pai, mas que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Depois deste momento de angústia e de ansiedade, os guardas chegam e levam Jesus preso. E então os discípulos de Jesus, incluindo Pedro, vão seguir aquela comitiva de guardas que levavam o mestre. Versículo 16. Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta, e o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Até aí João está narrando. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não, não sou. Mateus acrescenta que ele respondeu diante de todos: não, eu não sou. E aí Marcos diz que depois dessa primeira resposta negativa, ele saiu dali e foi para o alpendre, né? Já começava a vergonha a tomar conta do seu coração. Versículo 18 agora, apenas João fala o que está no versículo 18. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. E aí você pula os versículos 19 ao 24, que fala do sumo sacerdote interrogando Jesus. Pula e vai comigo agora para o verso 25. O texto continua. Enquanto Simão estava ali se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Mas Mateus acrescenta que enquanto ele negava, ele jurava dizendo: não sou. Verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, parente do Malco, é este homem, um dos guardas com quem Pedro lutou no jardim, e Jesus disse: não é por aí, guarda a espada, curou a orelha do homem. Então um dos parentes, um dos servos do sumo sacerdote, insistiu com Pedro dizendo: eu não o vi com ele no olival? Pergunta para Pedro. Ele que já estava a ponto de jurar, dizendo que não era. O guarda ainda pergunta: mas espera aí, eu não te vi com ele lá no olival, ou seja, no jardim das oliveiras? Mateus bota mais drama na história, porque ele diz assim, ó: certamente você é um deles, e o seu modo de falar lhe denuncia. Ele diz, o seu sotaque de Galileu denuncia, você é um deles. E João continua, verso 27 agora. Mais uma vez Pedro negou. Mateus diz, ele começou a amaldiçoar e a jurar, enquanto negava pela terceira vez, e o verso 27 termina dizendo que no mesmo instante um galo cantou. Esse é o relato de João, capítulo 18. Diz que ele negou as 3 vezes. Se a gente acrescentar os dados
paralelos dos outros evangelhos, nós vamos ver que não era apenas uma negação simples, ele estava envergonhado, esta vergonha estava se transformando quase que em ira, uma ira irresponsável, porque ele já jurava, dizendo que não era ele. Na última, terceira e última negação, ele ainda amaldiçoava, dizendo: eu não sou, não sou e não sou, que eu pereça se eu estiver dizendo a mentira, e ele mentia, dizendo: eu não sou. E diz que nesta hora o galo cantou. Por que é importante o galo cantar nessa hora? E aí eu vou agora para o texto de Lucas, não precisa abrir não, nós vamos projetar aqui, e você vai ver conosco o finalzinho do texto de Lucas, acrescenta o detalhe final que a gente precisa saber para completar o drama desta narrativa. Lucas 22, lá no 61, diz que na hora que o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Baixe a sua cabeça e vamos orar juntos. Deus querido, este drama na vida de Pedro, nós apenas por essa leitura, Senhor, nós conseguimos ter uma vaga ideia do pesar, do amargor, do choro deste homem chamado Pedro, da luta interior dele, Deus. Mas nós também podemos olhar para as nossas próprias vidas, Senhor. E a minha oração é essa: que o Senhor volte o foco para nós hoje, e que o nosso coração seja exposto mediante a Tua palavra. Ainda que não seja agradável, ainda que isso não nos seja confortável, eu ainda assim oro, meu Deus, para que o Senhor nos exponha diante da Tua palavra hoje, Pai, porque nós queremos crescer. Nós queremos ser transformados por esta palavra e amadurecer no conhecimento do Senhor. Esse é o nosso objetivo para 2013. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, fala com a tua igreja hoje. Nós oramos em teu nome e te agradecemos. Amém. Eu não ouvi um amém. Esse amém agora foi importante. Foi importante, porque você está dizendo para Deus assim: é isso mesmo que eu quero, Deus. É isso mesmo, eu quero que a palavra de Deus me confronte. Olha, meu irmão, se você tem o hábito de vir para a igreja, ouvir a palavra e sair dizendo assim: que mensagem bonita, e simplesmente essa mensagem fica toda floreada na sua cabeça, tem algo incompleto acontecendo na sua experiência. Porque a experiência que Deus nos traz para cá para termos é esta palavra que não só é linda, mas ela também nos confronta. E na medida que ela nos confronta, ela nos encosta na parede e diz: ou você muda, ou então não tem como sair de uma vida mediana. Sabe, irmãos, eu não quero vida mediana. Nosso compromisso para 2013 é passarmos da média, é vivermos acima da linha da mediocridade e buscarmos maturidade e crescimento em Deus. Amém? Então essa é a nossa oração juntos. E aqui nós estamos olhando para a vida de Pedro, este homem que de uma maneira assim tão corajosa em determinados momentos, abriu a sua boca e disse: mestre, ainda que me seja necessário morrer pelo Senhor e pela causa do reino de Deus, eu morro, mas eu não arredo o pé do lado do Senhor. Este homem que abruptamente expôs a sua coragem, foi confrontado com a sua falta de coragem no momento real, no momento em que precisava desta coragem, e ele, ao contrário, se acovardou. Este exemplo de Pedro é o típico exemplo da pessoa que, tentando acertar, erra. Quem sabe é o exemplo das nossas próprias vidas, que sabemos o que é certo, que temos conhecimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, sincera e honestamente em nossos corações queremos seguir esta vontade, mas na hora H, na hora que o guarda chega e diz: porventura eu não te vi lá no olival com ele, na hora que é para dizer sim, era eu,
custe o que custar, na hora que é para a gente tomar uma postura e dizer, eu sou um servo de Cristo Jesus e por isso a minha resposta é essa, muitos dão para trás, inclusive eu, porque nós estamos dentro do mesmo barco chamado humanidade. Se somos humanos, somos passivos de erro. Se somos humanos, nós temos uma intenção nobre de acertar, mas via de regra, e não pouco frequentemente, nós erramos. Querendo acertar, Pedro pisou na bola, errou. E eu já lhes disse e vou repetir, nós vamos falar ao longo de pelo menos esse primeiro semestre inteiro sobre saúde, saúde integral, a saúde do corpo, sim, e diga-se de passagem, estamos começando um clube de corrida aqui na igreja, alguns sábados do mês, um grupo de corajosos vem para cá às 5h15 da manhã e a gente faz uma corridinha básica. Estamos pensando na saúde do corpo, sim, e muitas outras coisas. Tem o Ministério de Zumba que funciona aqui e outras atividades que podem vir a surgir, como aquela bicicleta de noite, tem alguns irmãos querendo fazer também. A saúde do corpo é uma dimensão, mas nós também queremos falar sobre a saúde emocional. Nós também queremos falar sobre a saúde espiritual e essas duas últimas são o foco dessa mensagem de hoje. E falar de saúde com Deus, saúde na nossa relação com o próximo e com o Senhor, é estarmos atentos para esta realidade de que, querendo acertar, nós erramos. É estarmos atentos para o que eu estou chamando de acidentes de percurso. E esse é o tema da nossa reflexão hoje. Pedro teve toda uma jornada frutífera com Cristo. Foi Pedro quem fez a declaração mais importante sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mestre, tu és o Messias. Foi Pedro quem disse isso. Mas diante e ao longo da sua jornada, ele cometeu alguns acidentes de percurso, e isso é um retrato da nossa própria jornada, e se queremos crescer, precisamos estar atentos para as lombadas no meio do caminho. E eu quero caminhar nessa jornada, sabendo que existem acidentes, existem momentos de lombada, que quebram as molas, mas tem uns que podem ser tão violentos, quebrar não só as molas, mas os amortecedores e o eixo todinho, que faz com que a caminhada pare. Existem erros na vida das pessoas, que são interpretados por elas de uma maneira tão grave, que a vida da pessoa para de fazer sentido. Talvez você conheça alguém assim, talvez você próprio esteja passando por algo semelhante. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu comigo, para depois a gente cair de cabeça lá em Pedro. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava naquela fase que os pais querem matricular a gente em tudo, para ver o que é que o menino vai dar certo e aí focar mais, né? Então eu fazia judô, fazia futebol, fazia inglês, fazia uma série de outras atividades extracurriculares da escola. E cá entre nós, nunca tive muito jeito para judô, né? Minha mulher disse que eu tenho os pés 10 para as 2, então assim, eu nunca fui bom para futebol. E eu fui matriculado na sala de futebol, na classe de futebol de salão. E eu não gostava, mas eu ia, porque estava matriculado, tinha que ir. E eu jogando bola uma vez, eu me lembro que nós ganhamos uma camisa do patrocinador do nosso time, e era um torneio interno. Eu tinha 11 anos, portanto faz aí 26 anos isso, mas esta memória está viva na minha lembrança, eu não esqueço disso. Porque com 11 anos de idade, eu com aquela camisa, e eu era ruim à beça, certo? Confesso. Jogando, eu resolvi dar um chute o mais forte que eu podia para marcar um gol. O problema é que eu não me toquei, que eu estava virado para o gol do meu time. E aí eu chutei e quase fiz um gol contra. Aí o técnico do time, isso era um torneio, tá? Todos os pais estavam ao redor, todos os irmãos mais velhos, daqueles gurizinhos que jogam bem a beça, eles olhavam para mim assim, com uma cara assim de fuzilamento. E o técnico do time, assim, no auge do seu brilhantismo pedagógico, me dá um grito e me chama de burro na frente de todo mundo.
É por isso que eu digo que foi no auge da sua capacidade pedagógica, né? Rapaz, aquilo me subiu a cabeça com uma raiva e uma ira tão grande, que eu parei de jogar, tirei a camisa, joguei no chão, disse uma besteira lá para ele e saí do campo. Todos os pais ficaram rindo. Imagina só um menino lourinho, de 11 anos de idade, quente de raiva, saindo para fora daquele jogo. Por que essa história, apesar de cômica, é importante para ilustrar essa passagem? Porque, queridos, desde aquele dia, eu não me lembro qual foi a próxima vez que eu coloquei o pé numa bola de futebol de salão. Eu tenho um verdadeiro horror. Você quer me chamar para assistir jogo? Só se for Copa do Mundo e o Brasil estiver jogando e se tiver comida, porque se não tiver eu ainda penso em não ir, porque lá em casa vai ter e eu prefiro ficar em casa. Eu não gosto de futebol, não é algo que me cative de maneira alguma, e para jogar, menos ainda. Turma da igreja aqui tem racha, eles cancelam o que for para poder ir para o racha dia de terça-feira, é isso? Terça-feira à noite. O rapaz ali gosta, também não joga nada na linha, só é bom goleiro. Mas gerou um trauma na minha vida. Eu cometi um erro. Tentando acertar, eu errei. Na verdade, eu quase acertei o gol próprio. Mas eu tentando acertar, eu errei. E eu, na minha ingenuidade infantil, não soube lidar com a consequência daquele erro e reagi de uma maneira imatura e tão violenta e abrupta que este trauma me acompanhou. E hoje em dia, por essas e outras, eu também simplesmente não gosto de futebol. Aí você vê Pedro, um homem que falou: mestre, ainda que eu precise morrer para te defender, conta comigo. Jesus Cristo, na hora, disse para ele assim: ó, Pedro, baixa a bola. Baixa a bola, porque você não está com essa coragem toda. Em outras palavras, Jesus disse isso. E ele acrescentou dizendo: olha, Pedro, antes que o galo cante, hoje, nesta madrugada, antes que o galo cante, você terá me traído já 3 vezes, então baixa a bola. Pedro por dentro deve ter dito assim: vamos ver, né? Porque eu sou corajoso. Pedro era aquele homem abrupto, era aquele homem muitas vezes precipitado, né? Que se lançava abruptamente para tentar resolver uma situação. Então ele disse: o quê? Que história de galo cantar, de negar? Eu vou defender o meu mestre. Mas, queridos, tentando acertar, tentando fazer o que era certo, defender o mestre, Pedro errou e errou feio. Então, antes de dizermos que Pedro traiu Jesus, se vocês me permitem, eu acho que a verdadeira traição de Pedro não foi a Jesus, foi a si próprio. Ele traiu a sua própria autoconfiança, ele traiu a sua própria autoimagem. E os acidentes de percurso nas nossas caminhadas fazem isso, queridos. Eles nos fazem chegar num lugar de decepção conosco mesmos. Ele nos faz chegar num lugar de frustração com a circunstância e com a nossa própria reação a essa circunstância. Pedro agora era um homem derrotado. O texto diz que quando o galo cantou e Jesus olhou para ele, ele chorou amargamente. E aquela amargura no coração de Pedro certamente não foi colocada pelo olhar fulminante de Cristo. Até porque, conhecendo o Cristo da Bíblia, o olhar que ele colocou em Pedro devia ter tudo menos acusação, menos raiva, menos mágoa. Era um olhar gracioso. Mas eu chego já nessa parte, vou guardar para o fim. Mas Pedro era um homem visivelmente derrotado. Ele traiu a si próprio, ele traiu os seus amigos mais próximos, porque sim, aqueles 11 discípulos olhavam para Pedro e diziam: rapaz, esse cara foi o único, ou pelo menos foi o primeiro, que se colocou de pé e disse: tu és o Cristo. Pedro é o cara, aos olhos dos 11 amigos. E nessa hora, um traíra, um covarde, alguém que faltou com a palavra, alguém que quebrou o eixo todinho do carro, passando pelo primeiro quebra-mola, na hora do perigo ele disse: não conheço. Então ele traiu a si próprio, ele traiu os amigos, ele traiu toda a comunidade, porque imagine só aquela comunidade de pescadores, que olhava para Pedro ao longo dos 3 anos de ministério e dizia: Pedro era um pescador, servia com a gente lá nos barcos, mas rapaz, o cara deixou tudo, deixou as redes, os barcos, para seguir esse aí, Jesus.
Então toda aquela comunidade olhava para Pedro com uma certa admiração, dizendo: este homem deixou tudo para seguir o mestre. E agora, um falido, um desacreditado, alguém que teve um percalço na caminhada e não soube por si só se reerguer. Então ele decepcionou essas pessoas, a si próprio, mas ele não decepcionou a Deus. E preste muita atenção nisso, porque independente do que fizermos, Deus não vai se decepcionar conosco. Sabe por quê? Porque a decepção, ela só acontece quando você cria expectativas naquele que está caminhando contigo. Aí no meio da caminhada o camarada pisa no teu pé e você diz: mas puxa, logo ele, como pode ser possível? Você se decepciona. Por quê? Porque você tinha grandes expectativas. Sabe, amados, Deus não tem expectativas irreais a nosso respeito. Não, foi Ele quem nos criou, Ele conhece a nossa essência, Ele sabe quem nós somos e o que tem dentro de cada um de nós. Portanto, Ele não se decepciona conosco. O que Ele faz é olhar e vislumbrar aquilo que a gente pode vir a ser. Deixa eu usar um exemplo bíblico para você entender esse princípio. Deus não se decepciona, mas Ele vislumbra aquilo que a gente pode vir a ser nas mãos dEle. Eu vou dar o exemplo lá de Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, se você não está lembrado, ele é um capítulo que fala de alguns heróis da fé. Lembra disso? Os heróis da fé lá de Hebreus são desde Noé, desde Abel, e ele vai falando, passa por toda a história do Antigo Testamento, até chegar no período monárquico, né, os reis. Mas ele vai citando nome por nome de grandes homens e mulheres. Lá no capítulo 11, a partir do verso 32, eu escolhi só esse pedacinho, porque me chamou a atenção o tipo de homem e de mulher que o autor coloca aqui para dizer que foram grandes heróis da fé. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões. Ele está dizendo, olha, esses nomes foram pessoas tremendas, pessoas que tiveram grandes vitórias nas suas jornadas. Mas espera aí, volta um pouquinho a fita e lembra quem foi Gideão, um grande guerreiro do Senhor que duvidou do poder de Deus. Gideão foi aquele que disse assim: Deus, o Senhor está me mandando para a batalha, mas eu estou com medo e estou com dúvida, então faz chover fora desse pedaço de lã e que o pedaço de lã amanheça bem sequinho e a relva molhada. Aí Deus fez, ele diz, não, mas eu ainda estou em dúvida, faz agora chover de noite e que só a lã esteja molhada e o resto seco. Aí Deus fez, Senhor, mas não leva mal não, eu ainda estou em dúvida, faz a terceira vez. Então era um homem que duvidava, era um homem que tinha questionamentos, falta de confiança. Aí ele fala de Baraque. Baraque também foi um camarada que na época da juíza Débora, na época que Israel vivia regido por juízes, uma grande mulher de Deus chamada Débora estava regendo Israel e Baraque era o chefe da guarda de Débora. E a Débora manda ele ir dominar um determinado povo porque Deus estava com eles. Aí ele diz, Débora, minha senhora, eu até vou, mas eu só vou se você for junto. Mas ela já tinha dito que Deus estava com ele, então o camarada duvidou. Aí agora o que falar de Sansão, que você conhece a história, um grande juiz de Israel, que deixou o seu ministério escorrer pelos dedos, escorreu o ralo abaixo, por causa de uma paixão avassaladora com Dalila, e ele entregou literalmente todo o ouro que estava na força dos seus cabelos. O que falar de Davi, um homem que não pôde construir o templo de Deus, porque Deus disse, as suas mãos estão sujas de sangue. Um homem que foi sim um grande guerreiro, mas também foi um assassino perverso, e um camarada que destruiu uma família, a saber, a família de Urias e de Batseba. Mas esses aqui, a Bíblia diz, foram grandes heróis da fé. Qual é o ponto aqui que eu queria que você levasse para casa?
é que nós não vamos estar isentos dos acidentes de percurso da nossa jornada, mas não se preocupe, porque isso não é capaz de decepcionar a Deus, porque Deus sabe que nós não somos perfeitos em essência. Ele sabe que nós não temos condições de levar uma vida impecável. Mas o que é que Ele exige de nós? Ele exige sim de nós que nós abracemos o nome de Jesus de tal forma que possamos vir a ser alguém tão tremendo, tão usado nas mãos dele, cheio de falhas, sim, mas usado poderosamente nas mãos do guerreiro Deus de Israel, de uma maneira que nós nem imaginamos. Esses aqui listados nos heróis da fé foram exatamente isso que eu estou lhes dizendo. Deus olha para você e Ele vislumbra quem você pode vir a ser se você se deixar estar nas mãos do oleiro. Amém, queridos? Essa é uma grande verdade. Mas aí nós vamos voltar para Pedro e encerrar, porque eu ainda tenho que lhes contar uma história muito interessante. Mas Pedro teve este acidente de percurso, se quebrou todo. A quebradeira de Pedro, do ponto de vista emocional e existencial, foi tão grande, que ele declara aquela frase, que eu já preguei sobre isso inclusive, quando ele diz assim, depois disso tudo, ele olha para os amigos e diz, vou pescar. Essa frase de Pedro, ela é muito significativa. O que ele está dizendo é o seguinte: todo o projeto de salvação de Israel, que eu passei os últimos 3 anos acreditando que iria ser consumado na figura do Messias, Jesus, esse projeto acabou. O homem foi pendurado no madeiro e os romanos agora estão atrás de prender a gente. Então ele diz, quer saber? Acabou-se, eu vou pescar. Foi a bola de futebol que nunca mais fez parte da minha vida e eu disse, vou jogar vôlei. E aí gostei do vôlei e fui até relativamente bom na história. Então Pedro deixou um grande projeto de lado e ele quase abandona definitivamente, se não fosse a vontade de Deus em restaurar aquele homem. E agora a situação muda completamente. Se você dormiu até agora, acorda, porque agora eu quero que você preste atenção nisso. No meio dos nossos erros, no meio da grande probabilidade de pisarmos no tomate e querer até desistir da jornada que estávamos seguindo, mudar de ramo, no meio dessa quebradeira surge um Deus que veio lá do mundo dos mortos e ressuscitou e disse, espera aí que a minha história com Pedro ainda não está acabada. Olha só que linda esta passagem do Evangelho de Marcos, e eu quero que você atente para o texto, porque eu lhes confesso, queridos, é um detalhezinho desse texto que eu nunca tinha prestado atenção. Eu nunca tinha atentado. Marcos 16, olha para cá. Não vai abrir sua Bíblia não, senão você não vai prestar atenção. Olha aqui Marcos 16, a partir do verso 5, Jesus ressuscitou, ele não está mais no túmulo, o túmulo está vazio, Maria chega para tentar ver, não vê ninguém, ao contrário, ela vê um homem, um anjo lá dentro, e o anjo estabelece uma conversa com ela. Olha aí, versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um homem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas as Marias. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Versículo 7 agora é chave, e eu nunca tinha atentado para isso. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Eu nunca tinha prestado atenção que Marcos especifica que o que o anjo disse foi, vão avisar aos discípulos e a Pedro. Ué, mas Pedro não era discípulo? Por uma questão de economia de discurso, o anjo não podia só ter dito assim, ó, vai avisar para os discípulos que eu vou estar na Galiléia esperando para ter um encontro com eles? É ou não é? Podia ter dito só isso, estava dado o recado. Mas a provisão de Deus é tão tremenda, queridos, que ele disse, vai avisar aos discípulos, mas não esqueça de avisar para Pedro. De
todos, talvez Pedro seja o que mais precise agora. Eu faço questão que você não se esqueça de Pedro. O encontro que eu estou marcando com os discípulos lá na Galileia está para acontecer, eu já estou lá esperando por eles, mas olha, não se esqueça de avisar a Pedro. A vontade de Jesus era restaurar aquele homem que não se achava mais digno, que estava frustrado, que estava desapontado consigo mesmo, que estava querendo desistir de tudo. Jesus disse: a minha história com ele ainda não acabou. Como é que você está nesta fase da sua vida? Como é que você está hoje? Essa é uma pergunta, não é minha não, é uma pergunta de Deus para o seu coração. É a pergunta que o poeta eternizou na música que diz: como vai a sua vida? Como vão os seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Deus está perguntando isso para você hoje, como você está? E é importante que você receba esta pergunta, porque talvez, queridos, você esteja passando exatamente por este momento, onde você pisou fora da linha que você sabe que deveria ter pisado, você estragou um projeto, você querendo acertar, errou, e tudo que circunda a sua existência agora é frustração, decepção e falta de coragem para continuar. Mas Deus ainda não encerrou o trabalho dele na sua vida. E ele manda te chamar e diz: olha, tem um encontro marcado e eu faço questão que você esteja ali de coração aberto. Louvado seja Deus. A história de Pedro é a nossa história. E é também a história de uma mulher chamada Megan Kunert. Ela é uma fotógrafa americana. E eu vou encerrar com essa história. Ela é uma fotógrafa que começou a sua carreira e não conseguiu muitos clientes. E ela começou a ver nos blogs de fotografia dos quais ela participava, que muitos outros profissionais que já estavam no mercado há mais tempo que ela, conseguiam fazer contratos multimilionários ao longo de suas caminhadas profissionais. E esse é um mercado que dá muito dinheiro, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, de onde ela mora e onde ela conta essa história. Então ela disse que via fotógrafos que faziam uma quantia de mais de $100.000 por ano, fotografando casamento. E ela disse: mas por que o meu negócio não se desenvolve? Cristã. E ela conta na história que ela resolveu fazer algo que foi o pior erro da vida dela. Ela copiou imagens premiadas de sites de outros fotógrafos, colocou a marca d'água dela, a marca d'água é aquele emblemazinho, a logomarca do fotógrafo, fez um trabalho fraudulento e publicou aquelas fotos como sendo dela mesma. Isso é um texto na internet intitulado Como Eu Arruinei a Minha Carreira. E ela descreve o que aconteceu. Ela começou a ganhar novos contratos, ela começou a fazer muitas coberturas de casamentos e festas, começou a ganhar dinheiro, e aquilo foi muito bom, até que um dia algo aconteceu, e eu passo agora a ler o relato dela, se vocês me dão licença. Eu vou ler aqui para vocês. Em 9 de maio de 2012, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu acordei com mais de 100 e-mails na minha caixa de entrada, várias ligações não atendidas, correios de voz e cerca de 100 mensagens de texto no meu celular. Com um rápido olhar para o telefone, eu sabia que havia sido descoberta. Fotógrafos escreveram posts a meu respeito, outras pessoas deixaram comentários em meus blogs e espalharam a notícia do meu crime. Jornais e estações de rádio local e nacional documentaram o que aconteceu. Recebi muitas e diversas reações de pessoas do mundo todo, me dizendo que pessoa horrível eu era. Recebi e-mails anônimos, dizendo que eu deveria me matar. Mais chamadas telefônicas, correios de voz, comentários no blog. E ela continua falando, alguns especificamente. Aí ela continua e diz: eu postei um pedido público de desculpas na minha página do Facebook. Mas depois dos 900 comentários, em sua maioria comentários negativos, eu deletei. Já não aguentava mais.
comentários desrespeitosos à minha religião, à fé. Tudo isso se transformou em um grande debate e outras pessoas já estavam atacando até as minhas habilidades como mãe. Acabei por remover a página do ar completamente. Lembro-me especificamente de um comentário onde a pessoa disse algo como, abre aspas, é uma pena que não podemos mais, como antigamente, apedrejar alguém por crimes como esse. Fecha aspas. Minha carreira como fotógrafa se foi para sempre. A minha imagem no mercado e na internet estava em ruínas. Minha família e eu nos encontramos em uma enorme crise financeira. Em dia onde os empregadores estão pesquisando o passado dos candidatos no Google, estava muito difícil eu me recolocar no mercado de trabalho. A única coisa que posso fazer agora é assumir a responsabilidade pelo meu erro, pelo que fiz e seguir adiante. Acho que o que mais me machucou é que, como sou cristã, o meu negócio também era visto como um negócio cristão. Eu, a fotógrafa crente que mentiu, roubou e enganou muitas pessoas. Chamava-me cristã, mas eu não era nada como Cristo. Eu falhei. E nesta vida, eu vou continuar a falhar. Vou precisar de segundas chances, terceiras e quartas chances. Precisarei de 70 vezes 7 oportunidades, mas eu tenho que acreditar em um futuro melhor. Senão, o que me restará? Não posso deixar que os meus erros ditem quem eu sou para o resto da minha vida. E ela conclui dizendo, então, hoje, eu declaro que pertenço ao povo da segunda chance. Estou procurando por graça e acreditando que a graça está por aí, bem mais perto do que imaginamos. Queridos, não permita que os acidentes de percurso, que os erros que você cometer, lhe faça perder a caminhada de vista, lhes faça acreditar que você não tem mais condições de tocar para frente esta caminhada. Não permita que os erros, por piores que tenham sido, lhe furte de uma caminhada frutífera para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos o povo da segunda chance. Nas mãos do Redentor, nós sempre temos uma segunda chance. Pedro foi restaurado e foi o líder da igreja do primeiro século. Você, independente do que tiver feito no passado, ontem ou hoje de manhã, você faz parte de um povo sobre quem não pesa qualquer condenação. Um povo da segunda chance, ou da terceira, ou da quarta, ou das 70 vezes 7 chances, mas a graça de Deus vislumbra em nós o grande homem ou a grande mulher que podemos ser, se tão somente nos arrependermos, tocarmos o barco para frente e dissermos, Senhor, eu confio em Ti e na Tua graça. Que essa seja a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.